meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, Visão Geral de segunda a sexta-feira, às 14h, aqui na Rede Família, conectada a você. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Aliás, a gente tem trazido algumas mensagens todos os dias aqui. Por exemplo, não espere que as coisas aconteçam. Faça acontecer. Procure com a certeza de que o certo você irá encontrar. Hoje eu vou entrevistar aqui Cristiane Manzotti. Ela é coach em educação, ela é palestrante, muito simpática, bonita, e tenho certeza que vamos fazer uma grande entrevista. Seja bem-vindo, querida. Obrigada, Alberto. É uma honra estar aqui presente com vocês. Boa tarde, todo mundo. Imagina, a honra é nossa. Cristiane Regina da Silva Manzotti, ela com mesma. 2 T's. 2 T's. Quantas vezes você falou isso na sua vida? Manzotti com 2 T's. Manzotti, não, é a primeira vez. Não, quando você está fazendo uma ficha, você fala o seu nome, Manzotti, é tem que falar Manzotti. Z-O-T-T-I. Z-O-T-T-I. Z-O-T-T-I, exatamente. Muito legal. Eu, como meu sobrenome irá lá, com H no final. E a pessoa escreve com H no começo, não, H no final, I-R-A-L-A-H. Sempre assim. Soletrando. Com certeza. Querida, você é formada em Relações Públicas e Educação Física. Ah, Educação Física também? Sim, formação ampla de várias áreas. Olha só, que legal. Pós-graduado em Educação pela Unicamp, coach, palestrante, atua nas áreas de empreendedorismo, educação e saúde. Você tem um blog? Tem um blog também. Como é que é o seu blog? CRM Coaching. CRM Coaching. Isso. CRM não é o Conselho Regional de CRM. Medicina? Ah, Cristiane Regina Manzotti, tá certo. Mas é o Conselho Regional de Medicina. Sim. Muito legal, muito legal. Por que você é coach em educação e não em educação física? Na verdade, a educação abrange todas as especialidades, né? Então, a gente acaba incluindo os educadores físicos junto. Tá, mas você já atuou ou atua como professora de educação física? Eu comecei minha carreira atuando como educadora. Depois eu me formei e me graduei em educação física. Também trabalhei por 10 anos no colégio, em Valinhos, com educação física. Depois entrei na área de comunicação, fiz relações públicas e fui agregando, né? Agregando. Aí depois eu trabalho com comunicação já faz uns 8 anos também. E agora surgiu essa nova paixão na minha vida, que é uma missão do coaching, né? E aí eu consigo, com o coaching, ter a visão da saúde, da educação, do empreendedorismo, que eu sou empreendedora desde 1999. E aí, então, consigo ter essa visão geral de tudo para poder contribuir mais ainda com as pessoas. Né? Que legal. Legal que mesmo. Que empresa você tem? Eu tenho a minha empresa, eu sou a minha empresa. Adorei essa. Eu tenho a minha empresa, eu de empresa, muito Cristiane legal. S.A. Tá certo. Não, eu já tenho uma empresa de conteúdo que eu trabalho, né? Com meus clientes que eu amo tanto. E agora somando também essa empresa minha de coaching, que eu trabalho com algumas parceiras, né? Então legal. A gente faz vários trabalhos em vários campos. Fazer palestra é gostoso, né? Eu amo. Eu gosto. Essa semana eu fiz 2 palestras e quero mais. A hora que eu sair de uma palestra eu quero fazer mais e mais e mais. Engataria uma atrás da outra. Então, quando você descobre ou quando você sabe, olha, essa palestra foi ótima, é pelo volume do aplauso? Não, como é que é? Pela interação entre as pessoas. Pela interação. Essa semana eu estive lá no Colégio Novato em Valinhos, eu com a minha parceira, nós fizemos os primeiros 10 minutos, você já consegue uma interação com o público, né? E a hora que você vê as pessoas participando, você já ganhou o dia, então você já cumpriu sua missão, né? E aí mas as suas palestras as pessoas participam, sim, há uma interação. Sim, tem vivências com essas palestras nessa semana que nós estamos, por conta do começo do ano, né, que eu dou retorno às aulas, então elas estão bem focadas na área de educação. Porque eu gosto muito do tema palestra, né? Porque ainda acho que um dia vou ser um palestrante, porque gosto desse contato, né? E quando eu falei que se o volume do aplauso pode identificar se ela foi boa ou não foi boa, às vezes a pessoa aplaude porque acabou, né? Ufa e tal, né? Mas a interação na palestra é importante. Eu acho. E também uma coisa que eu percebi depois dessa palestra essa semana foi a repercussão pós-palestra. Porque uma coisa é o começo, durante, o final e após. Depois a repercussão nas redes sociais, os comentários também da palestra foi muito legal. Então você percebe que cumpriu a missão ali. Em uma horinha você já transformou, né? Deu um gancho para a pessoa cair umas fichas e acordar para um novo sentimento, uma nova vida, né? Aliás, essa área do coaching, ela requer que a pessoa tenha essa predisposição à palestra, porque você é extremamente comunicativa. Obrigada. Tanto que você falou assim, a minha primeira vez em televisão.
Já tirou de letra. Já está como já está estreado. Já está aqui como se estivesse há muito tempo em televisão. Obrigada. Acho que isso aí é um item importante, né? A comunicação. A pessoa tem que ser extremamente comunicativa. Eu acho assim que é porque a gente faz com felicidade que a gente faz, né? Então é a oportunidade de estar podendo transmitir o que eu posso para as pessoas, acho que me dá muita alegria, eu fico à vontade mesmo. Muito bom. Vamos falar então um pouquinho do mote da nossa entrevista aqui, né? Vamos falar de coaching. Por exemplo, por que hoje está tão em moda as pessoas procurarem o caminho do coaching? Os profissionais para se tornarem coaching. Sim, eu acho que o coaching vem muito agregar em qualquer área, tanto pessoal quanto profissional, das empresas, dos líderes. A pessoa que quando passa por um processo de coaching, ela não tem como ela sair de um processo com nenhuma evolução, ela sai muito transformada, né? Uma evolução notadamente. E a hora que você faz um processo de coaching, você quer que todo mundo faça, porque você começa a vivenciar essa nova forma de pensar, de viver a vida, uma vida mais, assim, próspera, abundante, que você sabe com foco o que você realmente quer. E aí você quer que todo mundo também viva. Você olha uma pessoa parada, vivendo ali na média, paga conta, acorda, e não tem as realizações dela, então você quer ajudá-la. E foi por isso que eu também me tornei coaching, porque depois que eu conheci o processo, falei, não é possível, tem que passar essa mensagem para todo mundo. Sim, mas, por exemplo, a gente, há diversos segmentos. Sim. Por exemplo, o coaching em comunicação. Sim. Ele vai ensinar as pessoas a se comunicarem, vai dar noções de comunicação. No seu caso, por exemplo, é mais voltada para a educação, para o ensino? Sim, na verdade o coaching a gente não ensina as pessoas a fazerem as coisas. Nós levamos as ferramentas para que a própria pessoa descubra seu próprio potencial e o que ela pode fazer para alcançar o objetivo dela. Então, na área, tem várias áreas, como você disse, a gente fala nichos, né? Nesses nichos tem a área de saúde, educação, empreendedorismo, que eu também adoro atuar. E aí você leva essas ferramentas para que a própria pessoa descubra o seu caminho e haja, né? Então ela chega no final do processo, que geralmente dura umas 10 sessões, um processo de coaching, entre fase de autoconhecimento e realizações, e ela sai transformada. Por isso que às vezes está muito em moda, porque também não é moda que a gente diz, né? Olha, acho que ainda é assim hoje, já faz um bom tempo que eu não vou a reuniões de pais e mestres, né? As reuniões das escolas, os meus filhos hoje, eles é que vão às reuniões dos filhos deles, né? No caso da minha neta, do meu filho Rodrigo. Mas há algum tempo, a gente conversava muito entre os pais e alguém falava assim, o meu filho, ele tá assim, aí outro fala, olha, você tem que levar uma psicóloga e tal. Será que hoje o coach vai substituir a psicóloga? De repente alguém fala assim, olha, vai ter que procurar um coach para poder... Como é que é? A ideia é agregar, Roberto. A ideia, assim, é que nós trabalhamos, assim, juntos. De nenhuma forma o coaching vai substituir algum outro profissional. Nós trabalhamos sempre juntos. A diferença em um trabalho de coaching, por exemplo, entre uma terapia e um coaching, é que a terapia tem um foco dela, né? Em resgatar as causas. E o coach foca no futuro. A pessoa entende o seu estado atual, seu momento em diversas áreas da vida e foca no futuro. Então, como ela pode ser melhor do que ela é hoje e evoluir para a realização. Agora, em relação a ela mesma. A ela mesma, seus objetivos. Agora, na área de educação, por exemplo, qual é o nosso objetivo? Levar um pouco de inteligência emocional para os pais, para os professores, para que eles tenham o entendimento amplo do que é o papel deles, que é um papel muito importante na formação das crianças, né? Sim. A idade de até 12 anos é onde elas formam a base delas, né? O seu ser. E se ela passa essa base sendo fortalecida, com crenças fortalecedoras que a gente fala, você é capaz, você consegue, nossa, que legal, parabéns. Aí você cresce um adulto com autoestima, com confiança e você segue nas suas realizações. Agora, a passo que se você pega um professor ou um pai que você derruba, não te dá chance de você evoluir, te limita e te dá muita crítica negativa, aí você não consegue, né, Há tempos atrás, fazia esse cursinho de casamento, não sei nem se faz hoje, eu tive que fazer. Quando a mulher está grávida e vai nascer o filho, eles fazem essa coisa toda. Eu começo a imaginar a importância, de repente, dos pais consultarem, participarem com os coaches nesse segmento, porque hoje
pode ter certeza, o Brasil teria jeito em 20 anos. Em 20 anos você conserta o Brasil. Basta você tomar conta de hoje para frente de todas as crianças, de dar o melhor. O melhor não significa dar mordomia. Você dá aquilo que a criança precisa, aquilo que é importante para a educação. Você cuidar da criança de hoje, há 20 anos, quando essa criança tiver 20 anos de idade, pode ter certeza, nós teríamos um país muito melhor, mas teríamos que cuidar. Então, eu acho que você, por exemplo, você atende, no caso, tem tudo a ver com a educação, você atende casais também? Ainda não atendi casal, mas eles tinham um objetivo de empreendedorismo. Empreendedorismo. Não de relacionamento. Não de relacionamento. Mas é possível, né? Nossa formação. Mas é importante. Sim. Nossa formação, ela é bem abrangente. Então, você pode atuar em vários nichos de mercado, de atuação, né? Não tem problema nenhum. Você só vai se especializando com uma leitura mais aprofundada sobre esse tema, né? Mas é possível atuar com todo mundo, sim. Quando é que a pessoa, de repente, vai imaginar que está precisando de um coach? Quando que, olha, eu preciso procurar um coach? Quando? Eu vejo todos que me procuram, né? Então, o que eles chegam falando assim, eu quero mudar minha vida, eu quero realizar, mas eu não sei o que, não sei como. Então, nesse caso, é bem-vinda a ajuda de um coaching, sim. Nós traçamos juntos com o cliente, que nós falamos coaching, todo esse entendimento de quem ele é nesse momento, tem algumas sessões com algumas ferramentas para ele poder entender a missão de vida dele, o propósito de vida que ele tem, né? O que ele gostaria de realmente alcançar, os objetivos dele. Isso numas 10 sessões? Essa primeira fase inicial, umas 5 sessões. Depois a gente tem mais algumas 5 sessões para focar bem no resultado. Vocês, isso é uma pergunta natural, né? E se isso acontecer, nem seria por culpa de vocês, mas sim por uma questão aí do destino. Vocês não... Ou vou inverter a pergunta, vai. As pessoas não ficam muito dependentes de vocês, como? Excelente pergunta, agradeço até pela oportunidade de poder falar. É extremamente contrário. O objetivo do coaching é fortalecer a pessoa para que ela possa seguir seu caminho sozinha, né? Então a questão é não ter essa dependência. Nós vamos favorecer com essas ferramentas que ela aplique isso em qualquer área da vida, em qualquer momento dela. Então ela vai pegar o gostinho da realização e ela vai, nós falamos de programação neurolinguística, né? Ela põe uma programação no cérebro dela de realização e aí ela começa a adorar esse processo e ela incorpora nela mesma. Eu perguntei isso, Cristiane, porque eu já vi muito, e de pessoas bem próximas, uma dependência enorme em relação ao terapeuta. Sim. É outro foco, na verdade, né? Então, o foco do coaching é esse. O foco do coaching é capacitar a pessoa para que ela consiga... Lógico, depois a gente tem outros objetivos. Às vezes a pessoa tem um outro objetivo que gostaria de traçar uma nova rota de ação e parar para pensar, né? Mas aí sim, se ela quiser continuar um processo, tudo bem. Mas a própria pessoa, depois que ela finaliza um processo de coaching, ela se sente transformada. No meu blog tem vários depoimentos. Inclusive, se a pessoa entrar, ela vai ver os depoimentos das pessoas. Repete seu blog aí? É CR Manzotti, CRM Coach... Não, eu esqueci. Ficou nervosa. Agora depois eu... Já você pega. Não, você falou CRM Coaching. CRM Coaching. Isso. WordPress. Coaching. Com A. C-O-L-A. C-O-A-L. C-O-A-C-H-I-N-G. Coaching. Tá aí, pronto. CR tá certinho. Tá certinho. Na verdade é CRM Coaching. CRM Coaching, tá escrito CR Manzotti, tá vendo, pessoal? Vamos lá. CRM Mas Coaching. o Instagram tá certo. Seguindo pelo Instagram, acha o blog. Legal. Bom, quando eu perguntei quando que as pessoas precisam ou acham que precisam, a gente pode até dizer o seguinte: não existe ninguém que seja tão bom que não possa ser melhorado, que não possa ser melhor. E eu sempre digo, sempre alguma coisa nós temos para melhorar. Sim. Então, o cliente no coaching é o universo de pessoas. Sim. Podemos assim imaginar. Não, tem todos os níveis de profissões, de atletas, empresários, altos, bem-sucedidos. Quem mais procura, homem ou mulher? Olha, eu tive até hoje, a maior parte, eu tive 80% de feminino. Feminino? Mas é sempre assim, porque vocês têm muito mais consciência do que a gente. Mas muito mais. Mas eu fiquei feliz por 2 terem me procurado, não é?
Com certeza. Que bacana. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês, mulheres, são muito mais previdentes, muito mais sensitivas, bonitas, são sempre muito mais inteligentes que a gente. Não, pode ter certeza, pode ter certeza. Você vai ver, a mulher, normalmente, ela vai a todos os médicos, aos médicos que ela tem que fazer os exames de rotina. Agora eu conheço amigos que não vai ao médico faz uns 30 anos, mais ou menos. Quer dizer, o homem, ele é meio relaxado. Então, a pergunta que eu fiz, eu tenho certeza que já estava sabendo a resposta que você daria. Acho que é questão de buscar evolução, né? Então, tanto faz em homem ou mulher, quem quer buscar uma evolução na sua vida, sair da média, parar de viver aquela vida que sabe que pode viver uma vida muito melhor. Então, pode buscar um coach que com certeza vai se transformar e vai se realizar. Nesse segmento que você atua, ou nos segmentos que você atua, empreendedorismo deve ser um dos mais procurados. Eu amo. Inclusive, semana passada nós fizemos uma palestra aqui em Campinas, na UIME, e tinha vários empreendedores, que o foco lá é empreendedorismo, porque as pessoas, quando elas querem abrir um negócio, elas querem abrir um negócio, mas não sabem exatamente o que é. Aí tem aquele lance, né, que a pessoa abre, quebra, aí tenta outra área, quebra, não dá certo. Então, aí pode ajudar bastante o coaching, né? Eu sou um exemplo, né? Que depois que eu fiz o coaching, meu negócio é muito mais focado. O Sebrae dá muita orientação nesse sentido? Ele dá orientação para negócios, né? Eu não tenho conhecimento se ele tem alguma coisa com alguma orientação relacionada a coaching, até vou saber. É importante saber, porque o Sebrae é extremamente importante. Sim, o Sebrae é. Agora, as pessoas quando vão para o empreendedorismo, eles vão para tirar dúvidas dos negócios que eles querem montar, ou eles vão para tirar dúvidas daquilo que eles querem do negócio? Às vezes eles nem sabem o que eles querem. Eu tenho uma cliente que ela vai começar o processo agora, mas ela ainda vai precisar trabalhar bem esse autoconhecimento dela para conseguir definir e traçar a rota de ação, que a gente chama, né? Ela sabe o que ela quer realizar, mas a maioria já vem definido o que ela quer e vamos juntos trabalhando essas ferramentas para conseguir chegar no objetivo. O processo vai despertando nela. Nós vamos falar de empreendedorismo daqui a pouquinho, tá? Quero voltar aqui à educação. Quem é que precisa mais do coach, o aluno ou o professor? Acho que todo mundo, pais, alunos, professores, quanto mais os gestores da escola. No que o coach ajuda, digamos, o corpo docente de um instituto de educação? Sensacional. Principalmente na parte de entendimento do quanto ele é importante na formação da criança, nessas crenças fortalecedoras. Eu mesmo tenho um exemplo comigo, por exemplo, se a gente fizer agora um teste com o público, por exemplo, se você parar para resgatar um professor que fez a diferença na sua vida. Tá. Rapidinho, você conseguiu lembrar? Sim, já. Então, ele marcou você por quê? Me marcou porque uma característica. Uma característica que ele tinha que foi importante para você. O público também na sua casa. Ele era professor de português e tinha um português invejável. Eu era fascinado. E isso te tornou uma referência. Eu não tenho nenhum português perfeito, mas eu me honro de, por exemplo, certa feita sair de uma emissora de São Paulo, uma emissora muito grande, de renome nacional, e ao me despedir de todos lá, recebi um dos diretores que disse que dos locutores que passaram pela emissora, eu fui o que menos errou a língua portuguesa. Errei muito, mas eu fui o que menos errou. Então eu fiquei muito satisfeito com isso. E isso você vem na memória do seu professor. A todo momento. No meu caso também, fazendo esse exercício, me recordo de uma professora minha da 3ª série, até Dona Geni, se ela estiver me vendo, um oi. Ela me incentivava muito a escrever. Então, eu lembro exatamente ela na mesa dela e eu indo mostrar minha composição, na época, né, que chamava composição, hoje é produção de texto. Então, eu ia lá mostrar meu texto para ela, nossa, olha, excelente, olha isso. E na próxima, me incentivava a melhorar. Mas, sem dúvida. E essa semana, fazendo esse exercício comigo, eu percebi, nossa, isso com certeza fez com que eu adorasse escrever. E eu tenho meu canal Já ao contrário, também tem efeito negativo. Bom, nós vamos falar sobre isso já. Eu não posso falar muito, como você disse, olha, professor estiver me vendo e tal, faz tanto tempo que eles vão estar lá no céu me acompanhando, tá? Coaching, educação, empreendedorismo, palestrante.
Está mais calma agora? Sossegada, tranquila? Tô tranquila. Então fala o link do seu... Ah, é verdade, é que eu me enganei. Nós fizemos a maior confusão aqui do link do seu blog. Vamos, coloca na tela, inclusive, pra gente. Isso, o link é esse. É que eu me confundi, que o nome do blog é CRM Coaching, mas é crmanzotticoach.wordpress.com. A princípio é esse. Pronto. Tá tudo lá, os depoimentos, tá tudo lá. Tá. Muito legal. A gente saiu pro intervalo falando de professores que marcaram... Sim. Sobretudo pelo lado positivo. Mas há os que marcaram pelo lado negativo, hein? Você não, mas eu sou daquela época que ainda se levava reguada na escola. Isso. Eu levei várias reguadas. Sabe por quê? Eu gostava de sentar lá no fundão, entendeu? Aquela coisa. Mas depois o tempo foi passando e aí não, eu me tornei um aluno exemplar, tá certo? Isso aí. Dá pra perceber o resultado agora. Mas então, o professor que passa uma imagem que você não gosta, por exemplo, professor de matemática. E aí eu usei matemática, é uma matéria muito complicada e difícil. Mas, além da matéria ser difícil, se o professor não for bom, aí que você não vai aprender matemática. Dá um bloqueio, né? E aí, ele, além de tudo, assim, ainda, vamos supor, ele vai apresentar um exercício, a criança já está reticente a isso. Ele vai lá tentar um diálogo com o professor ainda, né, dá uma evasiva na criança e aí ele vai traumatizando mais ainda, né? Então, aí que entra a inteligência emocional, entendeu? Para o professor ter esse vínculo com o aluno, isso é muito importante, né? Para o aluno conseguir se envolver no processo, porque o processo de educação é envolvimento, é afetividade, né? Querida, eu entrevistei aqui, entrevisto várias pessoas, vários segmentos e tal. E me recordo que numa das minhas entrevistas a gente falava sobre teste vocacional, essa coisa toda. O coach pode descobrir, quem sabe, mais ou menos o caminho para determinadas pessoas ou não? Sim, existem os coaches focados em carreira, né? Então ele tem até um programa especificamente para isso. Mas é questão de autoconhecimento mesmo, né? Saber o que ele quer, quem ele é, o que ele mais gosta. E aí desde os jovens, tem jovens até que procuram o coaching para poder entender um pouco mais o que ele gosta, o que ele não quer. Porque às vezes passa depois uma faculdade inteira para perceber que não gosta daquilo, para fazer outra faculdade e depois vai abrir um outro negócio que não tem nada a ver com isso, né? Então quanto tempo ele já perdeu na vida, né? Verdade, verdade. Então, e quando você vê alguma pessoa extremamente bem-sucedida na vida, você deduz que aquela profissão era algo que ela desejava desde criança, alguma coisa assim. Possivelmente. Não é regra também. Não é. Você pode mudar, de repente, se tornar, dentro de um empreendimento, você pode se tornar campeão em alguma coisa que nunca lhe passara pela cabeça para ser. Sim. Isso também é comum. Sim, comum. Bem comum. Muito bem. Do que lhe dá mais prazer falar? Sobre empreendedorismo ou sobre coaching e educação? É difícil falar, mas no momento, essa semana, com o retorno às aulas, a gente está com a educação assim, né, a mil. Porque os professores estão voltando aos planejamentos, então é a época ideal para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso e ganhar um ano novo, né, na escola, principalmente aqueles professores que ainda não têm essa visão. Então isso a gente está tentando levar para as escolas. Falar uma pergunta aqui que eu não sei se existe. Existe coaching group? Claro. Opa! Eu adoro. Nossa, eu adoro fazer coaching grupo. Aí, bom, já deu pra... Você desde criancinha queria ser o que você é? Olha, eu não conheci o coaching, mas eu acho que eu... não existia naquela época. Desculpa, naquela época. Alguns anos atrás, né? Eu ainda posso falar naquela época, você não. Obrigada. Mas mas eu acho que assim. é a essência, né, nossa, que assim, a sua missão, que assim, a minha, no caso, é contribuir. Então, eu passei pela área de educação, pela comunicação e agora contribuo com o coach. E essa que é a essência. Você descobrindo sua essência, você usa ela em qualquer área da sua vida, né? Será que o coach não existia mesmo? Será que não existia com outro nome? Os conselheiros não eram coaches? Dizem que a gente já teve grandes mestres coaches, né? Nos nossos antepassados, só que não era esse nome. Era um outro nome. Aliás, é o seguinte, eu não sei, eu confesso a você com toda honestidade, eu já assisti a várias palestras, sobretudo as palestras motivacionais. Eu já saí de palestra assim, achando que eu ia resolver o problema de tudo agora naquela gata. Uma semana depois, baixava a adrenalina e a coisa... É isso que não pode acontecer. Eu já li livros. Me lembro uma vez que eu li um livro de Campinas a Fortaleza no avião. Era um livro motivacional, não era grosso. Então eu li. Eu cheguei em Fortaleza em férias, eu estava louco para voltar para Campinas para colocar em prática tudo aquilo que eu havia lido. Mas
o tempo também vai amenizando. Como fazer? Como fazer com que a chama permaneça acesa? Nossa, perfeito. O coaching, nós falamos que é um processo que te propicia uma evolução contínua. Então, não tem como você tem que manter essa evolução. E como você faz isso? Sempre vendo vídeos que te interessam, que te motivem a manter esse estado, porque é um estado. A partir do momento que você põe esse estado de realização em você, esse estado positivo em você, você tem que manter. Então, você mantém com as pessoas que te acompanham também. Se você percebe que você está próximo de pessoas que te põem para baixo, então, né, seria ideal você deve fugir dessas companhias, né? A gente às vezes não tem muito como fugir, sim, mas a gente orienta, evitar. O ideal é você manter o estado positivo para poder continuar essa evolução, né? Então, filmes ajudam bastante, contato positivo com pessoas que te levam para cima. Mas aí, nossa, isso dá uma luta, né? Não é uma briga, mas dá uma luta de argumentos que é uma coisa assim impressionante. Por exemplo, você assiste a uma palestra, acompanha e tal, você sai dele motivado. De repente você se depara com a gasolina subindo a todo momento, você vê tantos e tantos problemas por aí. Aí você vai fazer uma dieta, você pega ali direitinho o cardápio da dieta, aí você encontra pela frente essas chefes, né? Que a Flor apresenta aqui sempre, a Paloma vai se apresentar hoje. Você pega a Paloma, chefe, por exemplo, ela faz uns negócios deliciosos, como você vai manter? Então, aí eu foco o seu propósito inabalável que a gente fala. No coach, vamos supor no emagrecimento, né? Que tem até coaches especializados em emagrecimentos, né? Eu trabalho mais com saúde, que é numa maneira geral. E como você pode fazer? Você tem que ter um propósito inabalável. Para que eu quero fazer aquele objetivo? Eu quero para perder peso? Não. Para que você quer perder peso? Para saúde. Para saúde, mas tá. Para ter saúde, mas para que você quer ter saúde? Então você vai tendo que caminhar com umas perguntas, aí que entra o processo de coaching, que a gente faz perguntas, nós fazemos muitas perguntas, e até a pessoa entender seu propósito inabalável. A partir do momento que ela descobrir seu propósito inabalável, ela vai descobrir aquilo que vai motivá-la a acordar todos os dias e seguir rumo ao seu objetivo, entendeu? Então, assim, porque no dia a dia é fácil você ter os sabotadores e os motivadores. Os motivadores que te levam à ação. Mas aí seu propósito é emagrecimento, mas aí tem aquele dia da chuva, você sabe que você tem que ir lá caminhar, tá chovendo, tá frio, tem um brigadeiro na geladeira e você fala, eu acho que eu vou ficar em casa hoje, ver um filme, de qualquer forma, né? Você faz um exercício de ir até a geladeira, abrir a geladeira, ter um movimento e tudo. Aí você tá se sabotando, né? Com o seu objetivo. Então, se você tiver foco, não, mas peraí, eu vou sair com chuva mesmo, pego o guarda-chuva e vou dar uma caminhada. Mas isso dioturnamente, anualmente, por séculos e séculos, é assim que a coisa funciona? Olha, onde está? Eu vou tirar agora eu pergunto a você, Cristina, onde está o viver? O viver está aí. Você vai encontrar seu motivo de viver. Hoje eu tô te colocando umas perguntas e você está saindo muito bem. Mas é porque eu vivo... Essas perguntas não tá nem aí. Nada. É que a gente acaba vivendo isso como estilo de vida. Eu falo isso porque eu vivo isso. Depois que eu passei por um seminário aqui de Campinas de inteligência emocional com coaching, eu me transformei, tive muito mais foco no que eu quero e eu me conheci, eu determinei. Porque quando você vive sem objetivo, você não tem razão para seguir as coisas, entendeu? Então, a partir do momento que você tem um objetivo bem claro, a gente tem até uma metáfora que a gente fala, né? Assim, você põe seu objetivo bem claro. Fecha os olhos e imagina ele se realizando. Tá, imagina agora você nesse lugar, nesse momento, comemorando essa sua realização. Tá, fecha os olhos, bate uma foto desse momento. É como se fosse uma fotografia. Que nem você fosse numa loja comprar um quebra-cabeça para você montar. Quando você compra um quebra-cabeça, não tem a fotografia? Sim. Você deixa o quebra-cabeça lá, a fotografia do lado e vai montar as peças. E o que são as peças? As ações do dia a dia. Tá. Então você tá lá com a fotografia da sua realização, seu objetivo tá ali. Seu objetivo é montar a fotografia. No coach, no caso, é seu objetivo de vida, seu negócio, seu emagrecimento, seu relacionamento. E aí, então, dia a dia, você vai montando essas peças até chegar à realização. Vai acontecer como no quebra-cabeça, você não achar uma peça ali, você fica procurando, não é possível, veio faltando essa peça. Mas você acha, você vai até... São os obstáculos que vamos ultrapassar no dia a dia. Quer ver, eu vou citar aqui algo que aconteceu comigo, com o Levi, que esteve aqui, um cara sensacional, que me deu uma entrevista maravilhosa também, e na hora de ir embora ali no café, que a gente conversava um pouquinho, e ele falava que eu precisava minimizar um pouquinho o meu ritmo de vida, que estava extremamente acelerado, porque com rádio, televisão, almoçando no carro, aquela coisa toda.
Não que tenha melhorado, continua a mesma coisa, mas... E eu disse a ele, eu falei que eu ainda que está me pegando, que eu não tenho dormido muito bem. Aí ele falou assim, você nunca mais fale isso. Eu não tenho dormido muito bem. Você fale sempre. Essa noite eu vou dormir muito bem. Perfeito. Essa noite eu vou dormir muito bem. Gente, às vezes até perco hora. Pensamento positivo. Porque tem a ver. Sabe o que acontece? Nosso cérebro não entende a palavra não. Agora, por exemplo, não pense numa maçã verde. Pensou. Não pense no carro amarelo. Pensei. Não veja um cachorro. Já vi aqui a Brasília amarela. Não tem como, né? Então, você tem que falar, você não pode falar, a meta que você vai querer atingir, você não pode falar, não quero mais fumar, não quero ser obeso, eu quero, então tem que pôr o que você quer, o não você não pode usar numa meta. Quero ser magro. Sim, eu quero, e tem que ser específica, eu quero ser magro, mas eu quero ser magro quanto? 1 quilo a mais resolve? Entendi. 1 quilo a menos resolve? Não, entendeu? Então você tem que final definir. De semana, sim. Sim! Mas então, eu ponho uma meta bem específica. Eu quero pesar X quilos em data tal. Existe algo, acho que está dentro do seu segmento também, dentro dessa sua premissa, que nós, por exemplo, quando estamos andando de carro, você é motorista, claro, né? Sim. Você vê uma placa de não é proibido virar à esquerda, por exemplo, com aquele setinha. Você na hora, você não vai se lembrar que na escola o professor do trânsito, automático, você pega, não vira. Então, se você em determinado momento do dia e na sua casa, no seu trabalho, se você, por exemplo, abre muito o guarda-roupa, alguma coisa, se tiver algo escrito assim, eu vou ser feliz hoje e aí sempre, essas coisas assim, funciona isso? É a linguagem que o cérebro entende. O cérebro entende, se comunica com o meio externo dessa forma, pelo visual, pela audição, né, pelo sensorial. Então, você tendo isso como para visualizar é excelente, porque você está sempre focado no seu objetivo. Sempre, exatamente. Olha, você daria um bom coach. Daria? Daria. Bem, eu vou fazer um curso. Sim. Empreendedorismo, educação, dando show aqui pra gente, palestrante e tal. Escuta, no intervalo você falou de algo interessante. O que é o mural? O mural é uma estratégia que nós usamos, uma mural da vida extraordinária. Tá. É um exercício que todo mundo pode fazer. Pega aí uma cartolina, recorta várias imagens que representem seus sonhos. E deixa ele visual, como você disse, né? Deixa ele no guarda-roupa, num lugar que você passa toda hora. Qualquer lugar que você passa toda hora. Pode até ser digital, pular uma tela no computador. Tá. Aí você, visualizando todos os seus sonhos de viagem, de casa, carro, trabalho, promoção, você fica focado em tentar encontrar possibilidades para realizar aquilo, entendeu? Então você fica o tempo todo querendo vivenciar aquele sonho. Então, o que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Então, depois automaticamente você está realizando tudo, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho, nós temos ainda mais uns 4 minutos de programa, falar um pouquinho sobre empreendedorismo. O que é que as pessoas hoje mais querem empreender? Em que segmento? Existe isso, não? Você sabe disso? Olha, basicamente o que eu tenho visto na área de serviços, eu tenho pego bastante casos, né? Tá. Então, serviço assim, na área de educação, inclusive, né? Na área de comunicação, então, acho que em geral, é mais serviços que eu tenho visto, né? Sim. E quando as pessoas procuram muito coach de empreendedorismo, é sinal que não tem emprego no país, crise, mais ou menos isso. É uma isso, opção para a crise, né? O pessoal está empreendendo bastante, mas aí que é o problema, se a pessoa vai empreender, ela tem que ter uma noção muito clara do que ela quer fazer para não ter esse tempo perdido. Mas nem isso não tem nada a ver com a orientação que o Sebrae passa? Ou tem alguma coisa? Eu passei com orientação para o Sebrae, inclusive eles fazem uma orientação excelente de abrir empresas, né? Essa parte burocrática, jurídica, eles te dão todo o suporte. Agora essa parte de coaching, do que... Ô Cristiane, desculpe te interromper, que eu quero aproveitar ainda nesse programa aqui. Você pode voltar em outros, mas eu quero aproveitar nesse. Eu chego para você e falo, Cristiane, estou querendo abrir uma sorveteria. E aí? Por onde você vai começar, não é? O que você precisa fazer, né? Então, tem todos os passos, nós temos todos os passos. Você imagina, tô com a sorveteria aberta, o que você precisa fazer para acontecer isso? Então, às vezes a pessoa entra por rumos errados. Mas você entra na parte financeira também. Eu vou fazer
caminhos para que ela descubra o que ela precisa. Financeiro, tá? Então como eu vou fazer para cuidar disso? Eu não vou dar orientação, senão eu teria que ser especializada em tudo, não é? Sim. Então a gente dá a orientação, os caminhos, as ferramentas para que ela perceba o que ela precisa ir atrás. Procure alguém assim para ver essa parte, você deve Daí já seria mentoria, né? Tem a diferença entre mentoria e coach. A mentoria é uma mentoria. Seria uma mentoria que você vai, como você já passou por esse caminho, eu poderia dar mentoria em empreendedorismo. Mentoria é uma consultoria também. Sim, consultoria. Tá. Mas aí você vai dar os caminhos, perfeito, né? Eu posso dar mentoria em empreendedorismo porque eu sou empreendedora desde 99, mas no coaching eu não posso falar os caminhos. Eu tenho que propiciar que a pessoa encontre os caminhos, porque daí ela vai tomar ação, porque é ela que decidiu aquilo. Tá, no caso aí, uma consulta, duas, ele não tem que fazer várias consultas para saber sobre aquilo que ele vai empreender. O processo de coaching? Na verdade, o ideal é que a pessoa faça o processo todo para ela realmente se autoconhecer, ver se é isso mesmo, ou às vezes ela se descobre em outra coisa, que vai dar mais prazer para ela, né, motivação. E você tem tido um feedback dos seus, digamos, alunos, que vão lá e conversam com você depois que empreenderam? Tá lá no meu blog, tem os depoimentos, tá lá. Repete tem vários depoimentos. O link do seu blog, sem errar, hein? Ai, meu Deus, vamos cadê? lá. Ó, o Instagram tá certinho, tá crmanzotticoaching.wordpress.com. Esse é o link do blog. Tá tudo lá. Muito bom, muito bom. Vejo que você faz o que gosta. Amo, e há um ditado que diz que quando você faz o que gosta, você não trabalha nem um dia. Não, por mim eu trabalhar, nossa, segunda-feira de manhã é o melhor dia, porque eu acordo que vou poder fazer as coisas, porque sábado e domingo eu posso estudar, né, curtir a família e tal, mas segunda-feira de manhã é um dia lindo, porque você acorda para fazer as coisas, realizar. Também, eu acordo para fazer dieta toda segunda-feira de manhã, mas na terça a coisa já tá mudando um bocadinho, tá bom? Adorei você. Eu também adorei muito. Tá, e parabéns pela estreia, viu? Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito o convite. Muito bom, muito bom. Meus amigos, conversei com a Cristiane Manzotti, coach em educação, em empreendedorismo, palestrante, muito simpática, muito falante também, né? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que vocês gostaram da entrevista, porque eu também gostei muito. E não se esqueçam que eu volto hoje às 7h05 da noite com o esporte, o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Até mais, tchau.